Deputados debatem com autoridades o impasse para o funcionamento do Centro de Biotecnologia da Amazônia. Deputada Juta Afonso assina convênio que vai garantir subvenção aos trabalhadores da borracha. E na edição do Alean Notícias de hoje você também vai ver. A elaboração do plano diretor de Iranduba terá assessoria do Centro de Cooperação Técnica do Interior da Assembleia. Chico Preto denuncia a ação do IBAMA no sul do Amazonas. E ainda, confira um bate-papo sobre política, maioridade penal e legislação com os deputados do Parlamento Jovem. Boa noite. Planejado para ser a mais avançada e inovadora instituição de pesquisa e desenvolvimento, aproveitando a estrutura da Zona Franca de Manaus para a implantação da bioindústria, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, com 11 anos de existência, apresenta impasses de natureza jurídica. Uma audiência pública proposta pelos deputados José Ricardo e Luiz Castro reuniu autoridades para debater sobre a gestão do centro. Criado há 11 anos, o Centro de Biotecnologia da Amazônia atua principalmente com foco nas ciências naturais. As pesquisas são desenvolvidas nas áreas de microbiologia, biologia molecular, acompanhamento e projetos de incubação, biotecnologia, farmacologia e produção e extratos de processos industriais. O local foi construído pelo governo federal por meio do Programa Brasileiro de Ecologia Molecular para o uso sustentável da biodiversidade da Amazônia e planejado para ser a mais avançada e inovadora instituição de pesquisa e desenvolvimento dessa natureza, mas não conseguiu concretizar a sua atuação devido à demora na aplicabilidade jurídica do órgão. Apesar de agregar espaço com tecnologia de ponta, o centro de pesquisa ainda não tem uma gestão definida. Atualmente, a SUFRAM é o órgão responsável por gerir o Centro de Biotecnologia da Amazônia. De acordo com o superintendente adjunto de operações do órgão, a definição de um ministério por parte do governo federal sobre quem vai ser o responsável pelo Centro de Biotecnologia representa maiores investimentos na área de ciência e tecnologia para o estado do Amazonas. O que precisa é a gente estabelecer qual é o regime jurídico, né, como vai se dar a manutenção, inclusive dos 23 laboratórios modernos que nós temos, e estabelecer qual é a responsabilidade de cada um ministério. De repente, nesse estudo que está sendo construído, a gente descubra que não é só um ministério que precise tocar. De repente não é o MDIC, não é o MCT, pode ser o Ministério da Educação, enfim, é lógico que quando a gente finalizar e definir o estatuto jurídico dele, nós vamos ter muito mais investimentos do governo em pesquisa e inovação do que nós já temos hoje. Para debater o problema, uma audiência pública foi realizada nas dependências do centro. O deputado José Ricardo, presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia Legislativa do Amazonas, afirmou que falta de personalidade jurídica do CBA faz com que o local não tenha acesso a investimentos próprios e não tenha também autonomia para firmar convênios e acordos de cooperação. É importante a gente saber por parte do governo federal, no caso representado pela SUFRAMA, a questão do funcionamento do CBA. A questão jurídica, o Ministério, seu Ministério de Desenvolvimento e Comércio Exterior que vai continuar sendo responsável, né, para dar o apoio, a questão dos recursos necessários para o seu funcionamento e principalmente a sua atuação, né, os seus objetivos, a sua área de atuação, quer dizer, quais são as perspectivas que tem de desenvolvimento a partir do trabalho do CBA, através das pesquisas, a implementação dessas pesquisas em produtos, serviços, em algo que possa servir à sociedade. A presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, Maria Olívia Simão, explicou que o local tem a capacidade para desenvolver pesquisas de alto valor para o desenvolvimento do setor no estado. Mas, segundo ela, é necessário haver uma definição por parte do governo federal sobre a gestão do local. Pedir ao governo federal, né, nos posicionarmos como uma forma de parceiros para solucionar um dos problemas que são fundamentais para que essa instituição tenha, de fato, o desenvolvimento, a pujança para a qual ela foi criada, que é nós possamos ter a institucionalização do Centro de Biotecnologia da Amazônia. A biotecnologia hoje é uma área importante e estratégica para o país, apontada pelo Ministério da Ciência e Tecnologia como uma
das áreas prioritárias e para o estado do Amazonas ela se compõe como uma área extremamente importante para o desenvolvimento econômico, para a área do bionegócio. E esse espaço foi criado para criar uma relação, ser um espaço de interlocução entre o setor produtivo e a academia. Entre os questionamentos apresentados durante a audiência está as pesquisas que estagnam dentro do centro. O deputado Luiz Castro afirmou que as pesquisas começam a ser feitas por acadêmicos que recebem bolsas de estudos da CAPES ou do CNPq, mas, segundo ele, não são concluídas por falta de investimentos. Nós temos pesquisas aqui que se iniciam e não são concluídas porque os pesquisadores estão aqui como bolsistas do CNPq e as bolsas terminam e eles vão embora. Então isso é dramático, você ter processos onde você tem um grupo muito pequeno de pesquisadores ligados ao centro e a grande massa de pesquisadores não tem uma relação de médio prazo, no mínimo de médio prazo, com o processo que aqui acontece. Nós sabemos que para desenvolver tecnologias novas, inovadoras, apropriadoras da nossa biodiversidade, dos conhecimentos científicos que já partem da pesquisa pura ou aplicada, nós precisamos de tempo. Isso não é pesquisa aplicada, desenvolvimento tecnológico não se faz no passe de mágicas. Da tribuna da Assembleia, o deputado Orlando Cidade, que preside a Comissão de Agricultura e Desenvolvimento da Casa, pediu a revisão da legislação ambiental do Estado. Segundo o parlamentar, o setor primário tem sido prejudicado pelo rigor dos órgãos fiscalizadores no cumprimento da lei. Para o deputado Orlando Cidade, do Partido Trabalhista Nacional, a legislação ambiental no Amazonas tem causado prejuízo para a produção agrícola no estado. De acordo com o parlamentar, as sanções aplicadas pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas têm causado transtorno para a execução de projetos do programa Amazonas Rural, do próprio Executivo Estadual. Para discutir a situação, Orlando Cidade apresentou requerimento à mesa diretora para que a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e IPAAN venham a casa estudar junto aos parlamentares formas de tornar a legislação mais amena aos produtores rurais. Essa questão ambiental no nosso estado, como eu sempre pronuncio, é o engessamento da nossa economia. E o IPAAN se transformou no Instituto de Aplicação de Multas. Diariamente se vê aplicações e mais aplicações, inclusive os jornais hoje noticiam mais multas para aqueles pequenos produtores, principalmente para aqueles que produzem carvão. Somente na última semana, mais de 4 milhões de reais em multas foram aplicadas pelo IPAAN em missões de fiscalização. As principais sanções foram aplicadas por exploração ilegal de madeira no interior do estado. O deputado Chico Preto denunciou em plenário uma ação do IBAMA no sul do Amazonas. O parlamentar afirma que produtores de Santo Antônio do Matupi e Apuí foram prejudicados. Segundo o deputado pelo PSD Chico Preto, nos últimos 30 dias, o IBAMA do estado de Rondônia tem constrangido os produtores do distrito de Manicoré, Santo Antônio do Matupi e Apuí, localizados no sul do Amazonas. De acordo com o parlamentar, máquinas e equipamentos dos produtores rurais que trabalham de forma regular e possuem o Cadastro Ambiental Rural do Amazonas, o CAR, foram apreendidos. O IBAMA, numa recente ação no sul do Amazonas, simplesmente desconheceu produtores que tinham e produtores que não tinham cadastro no CAR. Os que não tinham cadastro, que estavam exercendo atividade imprópria, fazendo alguma coisa de errado, o IBAMA os puniu. Mas puniu também aqueles que estavam no CAR, regularmente autorizados. Foram muitos relatos, naquele momento em que eu estive no Apuí, de produtores que se queixavam. Pô, eu estou cadastrado no CAR e o IBAMA vem e me trata como se... Enfim, foram muitos os relatos. Para Chico Preto, o órgão rondoniense desrespeita o governo do Amazonas ao ignorar o Cadastro Ambiental Rural. O parlamentar vai sugerir a realização de uma audiência pública no âmbito das comissões de Meio Ambiente e de Agricultura da Assembleia Legislativa para debater o assunto. Deputado José Ricardo cobra do Poder Executivo maior atenção ao transporte aquaviário. O parlamentar acredita que o governo pode ajudar a minimizar os problemas se destinar parte do orçamento do ano que vem para investimentos no setor. Os rios no estado do Amazonas funcionam como as estradas para o resto do país. Seja para o escoamento da produção ou para o transporte de passageiros, as embarcações são fundamentais para o desenvolvimento do estado. Mesmo com tamanha importância, o Amazonas ainda não possui uma lei que regulamente o transporte aquaviário.
Segundo o deputado José Ricardo, o setor precisa da regulamentação do governo do estado e por isso pede agilidade na criação destas regras. Não tem uma lei hoje regulamentando o transporte fluvial, aquaviário no estado do Amazonas. Então o estado tem que definir as regras do transporte entre os municípios. Existem regras já entre os estados, que é fiscalizado pela Agência Nacional do Transporte Aquaviário, que estava presente na audiência. Então agora nós vamos encaminhar as sugestões, as ideias para o governo do estado, cobrando que o projeto que foi já discutido, mas não finalizado e não encaminhado para a Assembleia, seja concluído. O parlamentar também propõe que o governo realize mais investimentos no setor. Precisamos melhorar o transporte aquaviário para alavancar o desenvolvimento do interior do estado. Então é uma matéria que a gente vai estar encaminhando desta forma, cobrando do governo e, além disso, vamos colocar uma emenda na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias, já com previsão não só de diretrizes, depois também no orçamento com recursos para o governo realizar investimentos para esse objetivo. Os questionamentos são resultado de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa na última terça-feira. O evento foi de iniciativa do próprio deputado José Ricardo e ocorreu no âmbito da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Josué Neto, participou da sessão inaugural da elaboração do Plano Diretor de Iranduba, distante 27 quilômetros de Manaus. A revisão do documento terá assessoria do Centro de Cooperação Técnica do Interior da ALEAN, que tem como objetivo prestar assistência jurídica às câmaras municipais e prefeituras. Durante a solenidade, o presidente da Assembleia, deputado Josué Neto, falou da importância da atualização do plano diretor de Iranduba e os avanços que o município vai alcançar com as novas regras. Josué destacou os investimentos e o crescimento demográfico que Iranduba vem tendo, após a inauguração da ponte sobre o Rio Negro em 2011. Na ocasião, o deputado anunciou que irá apresentar requerimento da Assembleia para que o Executivo reforme as estradas vicinais do município. A lei orgânica, que é o que está sendo hoje sugerido aqui no município de Iranduba, é a lei mais importante do município. Então essa lei ela tem que estar de acordo com a velocidade do crescimento que hoje Iranduba tem por conta dessa acessibilidade ao município de Manaus. Quem sai de Manaus, do centro de Manaus, com 15 minutos está no município de Iranduba. É um município que tem crescido muito nos últimos 3 anos, o município cresceu 60% e a prefeitura, o município de Iranduba precisa muito da ajuda do governo. Isso é fato, é algo que não se pode negar. O verão já está chegando, já estamos praticamente no período de verão no Amazonas. E o município de Iranduba aqui é um município que produz muito, que tem muita produção de melancia, de caju, de hortaliças, e que precisa escoar essa produção. Josué Neto destacou ainda a aprovação na Câmara Federal de um projeto de lei que estabelece regras para a criação de novos municípios, devolvendo às Assembleias Legislativas a autonomia nas discussões pertinentes ao tema. Caso a matéria seja aprovada em Senado, a comunidade de Cacau Pereira e Iranduba poderá se beneficiar. Como é o caso, por exemplo, de Cacau Pereira, no município de Iranduba, do Tuiué, no município de Manacapuru, de Novo Remanso, em Itacoatiara, que são comunidades já que tem 5 mil, 7 mil pessoas, 6 mil pessoas morando e que já mereciam ter autonomia de município. Então, esse assunto será um assunto que nós vamos discutir na Assembleia Legislativa já nos próximos dias e que vai ser muito bom para o estado do Amazonas. Iranduba faz parte da região metropolitana de Manaus e conta atualmente, de acordo com estimativas do IBGE, com 41.947 habitantes. Deputado Adjunto Afonso assina termo de cooperação financeira em parceria com associações de seringueiros do Amazonas. O acordo vai liberar aproximadamente R$1.400.000 para o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha. O acordo foi criado a partir de um projeto de lei de autoria do deputado Adjunto Afonso que estabelece o pagamento de subvenção extrativista para os trabalhadores da borracha no âmbito estadual. O governo federal já realiza o pagamento. Cada família deve receber R$1 para cada quilo de borracha produzido. Pelo menos 17 associações de seringueiros estão inclusos no termo de cooperação, o que representa mais de 2.000 famílias beneficiadas com o pagamento. Hoje nós produzimos no estado a safra de 2012, 2013 até dezembro de 2013,
chega a R$ 1.400.000, ou seja, nós vamos pagar R$ 1.400.000 produzido 1.400 quilos. O termo foi assinado em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Sustentável por meio do Programa de Subvenção Econômica da Borracha e o próprio Governo do Estado e a Assembleia Legislativa do Amazonas. Atualmente, são produzidos em média 1.480.000 toneladas de seringa por ano. A quantidade representa exatamente o valor que deve ser pago aos seringueiros até o final deste ano. O presidente da Associação de Seringueiros de Humaitá explicou que anualmente os seringueiros arrecadam cerca de R$ 700 mil somente com a venda da borracha. Com o pagamento da subvenção extrativista, o faturamento dos produtores deve alcançar R$ 1 milhão. Hoje, o que movimenta com as famílias que nós já estamos trabalhando já legalmente, hoje nós temos um volume em recursos hoje de quase R$ 700 mil no município durante a safra. Se nós passarmos a colocar as 300 famílias, que é o nosso objetivo, nós passaremos de 1 milhão envolvendo os recursos municipal, federal e estadual. Isso só com produção, fora subvenção? Isso com produção. Incluindo a subvenção, essa renda chegou... Com certeza nós vamos passar de 1,5 milhão. Durante a assinatura do termo, o deputado Adjuto Afonso explicou que o pagamento da subvenção para 2014 será incluso no orçamento da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Estado, o que, segundo o parlamentar, deve liberar o montante logo no início do ano para facilitar a produção dos extrativistas. E na manhã desta quinta-feira, o deputado Luiz Castro reforçou a necessidade do debate em torno das práticas de sustentabilidade. O assunto ganhou destaque na Conferência Municipal do Meio Ambiente, promovida pela Prefeitura de Manaus. Com o lema Contribuir para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Conferência Municipal do Meio Ambiente discute as políticas desenvolvidas para garantir a sustentabilidade em Manaus. O deputado Luiz Castro ressaltou a importância do debate em torno da Lei Nacional de Resíduos Sólidos e dos desafios de produzir sem agredir o meio ambiente. Nós avançamos na legislação nos últimos anos, ainda temos pendente uma lei importantíssima que é a Lei de Serviços Ambientais. Nós tivemos um avanço muito grande do setor privado, principalmente do Distrito Industrial, que hoje é um modelo de respeito ao meio ambiente. Existem falhas, mas em regra você percebe que as indústrias do distrito têm um bom modelo. Temos um problema na cadeia reversa dos produtos produzidos e dos dejetos do distrito. Então não é um modelo completo, mas houve avanços. Luiz Castro ressaltou ainda que o tratamento de resíduos sólidos em Manaus é de apenas 0,17%, enquanto no município de Moarana, no interior do Paraná, esse número chega a 93%. E muito do lixo que nós jogamos fora tem valor econômico. Pode gerar emprego, pode gerar renda, ao invés de gerar problema ambiental. Isso representa uma tomada de consciência coletiva fundamental que essas conferências vão propiciar. Que o poder público tem responsabilidade, mas que também a sociedade tem e que os empresários têm também. Os empresários da construção civil, as empresas industriais, os empresários comerciais, os empresários de serviço, as sociedades, domicílios e o poder público, tudo tem que ser construído compartilhadamente. A Conferência Municipal do Meio Ambiente acontece até o dia 7 de junho, no auditório Rio Amazonas, Faculdade de Estudos Sociais, na UFAM. Deputado Marcelo Ramos critica as dificuldades impostas pela ANAC para a operação de linhas aéreas no estado. E mais, a Assembleia Legislativa homenageia os Correios por 350 anos de atividades. Essas e outras notícias no próximo bloco. Quer saber mais sobre o que está acontecendo na Assembleia Legislativa? Acompanhe seu deputado também pelo site, onde você encontra a agenda de eventos, notícias do parlamento e muito mais. Acesse www.aleam.gov.br. Assembleia Legislativa, cuidando da nossa gente. O deputado Cabo Maciel destacou em plenário uma reunião realizada na Casa Civil do Governo, junto aos representantes das entidades de classe ligados à segurança pública. Diversas reivindicações foram levadas ao Poder Executivo.
Durante o pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Maciel, presidente da Comissão de Segurança Pública, relatou a reunião que realizou com o chefe da Casa Civil, Raul Zaidan, e representantes das classes dos bombeiros e policiais. Segundo o parlamentar, a reunião abordou diversos pontos importantes para os agentes de segurança pública. Nós temos vários problemas dentro das polícias, do bombeiro e polícia militar. Nós fizemos uma reunião com o Dr. Raul Zaidan, a quem eu quero parabenizar. Foram tratados assuntos de escala do Ronda no Bairro, é uma coisa que existe uma reclamação muito grande dentro da categoria pela a escala de serviços, que hoje não dá a possibilidade do policial ter vida social. Outro problema grave chama-se GTE, e essa GTE ela já está insuficiente para o efetivo da polícia, ou seja, o policial tira 1 mês GTE, recebe 1 mês essa gratificação e passa 3 meses sem receber. Outro ponto discutido foi o auxílio moradia que deve ser concedido aos policiais militares que são locados em municípios do interior do estado. A categoria reivindica um reajuste no benefício. Semana passada fiz um pronunciamento, houve um acordo com o governo do estado, onde esse auxílio moradia é uma gratificação criada para quem trabalha no interior. Essa gratificação é de R$300 e nós estamos com 10 anos com essa gratificação congelada. Na reunião onde foi tratado da projeção de salário que foi aprovada pelo governo e que está sendo cumprida pelo governo, também foi tratado o aumento do auxílio moradia de R$300 para R$400, que não foi cumprido até o presente momento. Uma vez na Casa Civil, as reivindicações serão levadas diretamente ao governador do estado, que irá deliberar quais providências poderão ser tomadas. As dificuldades que a Agência Nacional de Aviação Civil impõe à operação de linhas aéreas no Amazonas foram denunciadas em plenário pelo deputado Marcelo Ramos. Segundo o parlamentar, a ANAC impede a operação da empresa MAP em diversos destinos sem uma justificativa plausível. Da tribuna do plenário Rui Araújo, o deputado Marcelo Ramos comentou sobre a importância da entrada de uma nova empresa na área da aviação civil no estado. O início das atividades da MAP Linhas Aéreas permitiu uma queda nos preços das passagens. Atualmente, a empresa realiza viagens de Manaus para outras 3 localidades, incluindo Parintins. Caso a MAP consiga autorização para obter um 4º destino regular, a empresa fará jus ao benefício fiscal da isenção do ICMS que incide sobre os combustíveis, o que acirraria ainda mais a concorrência entre as empresas aéreas do estado. Na verdade, a aviação regional é um problema sério aqui no nosso estado. Nos últimos anos, quase que monopolizada pela empresa Trip Linhas Aéreas, a única empresa que recebe incentivo fiscal no combustível. E agora uma nova empresa começou a operar no mercado, a empresa MAP, conseguiu 3 destinos e agora tem tido várias dificuldades para conseguir o 4º destino, que é a condição para ter o incentivo fiscal. Porém, a MAP tem enfrentado dificuldades para conseguir a autorização necessária para voos regulares para outros destinos. Segundo Marcelo Ramos, a Agência Nacional de Aviação Civil impede a realização desses voos sem justificativas razoáveis. O parlamentar cita o caso de São Gabriel da Cachoeira, em que a MAP foi impedida de atuar pela falta de infraestrutura no aeroporto local. Porém, outra empresa que utiliza o mesmo tipo de aeronave atua regularmente no município. A ANAC hoje nega pedidos de voos regulares da MAP por falta de estrutura em aeroportos, em locais em que ela autoriza da Trip. Ora, se falta estrutura para as duas, até porque as duas voam com o mesmo tipo de aeronave. Portanto, nós precisamos enfrentar isso de forma a garantir novos destinos para a MAP, garantir que ela possa operar outros destinos que a Trip opera, para que aconteça, por exemplo, o que aconteceu em Parintins. Ao AMAP passar a ter voos regulares para Parintins, ela conseguiu reduzir o preço e oferecer mais opções de voo para a população. Marcelo Ramos, que é presidente da Comissão de Transporte, Trânsito e Mobilidade da Assembleia Legislativa, irá realizar uma audiência pública para discutir o assunto nesta sexta-feira. O Ministério Público do Amazonas ofereceu denúncia à Justiça contra o deputado Ricardo Nicolau, do PSD, e mais 8 pessoas por supostas irregularidades na construção do edifício garagem da Assembleia Legislativa. A obra foi iniciada e concluída no biênio 2011-2012, quando o deputado era presidente do Legislativo. O deputado Ricardo Nicolau
compareceu ao plenário Rui Araújo na manhã desta quinta-feira, 6 de junho, e afirmou que todos os laudos de engenharia que comprovam a execução na íntegra da obra do edifício garagem da Assembleia estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, 10 de junho. O parlamentar está sendo processado judicialmente pelo Ministério Público Estadual por possíveis irregularidades na execução da obra. A partir de segunda-feira, estará disponibilizado todos os laudos técnicos, todas as perícias, todos os documentos da engenharia da Assembleia que comprovam que a execução da obra foi toda ela dentro dos padrões de valores e padrões técnicos realizados. É uma obra que nós temos laudos comparativos, uma obra que custou pouco mais de R$ 1.500 o metro quadrado, enquanto obra similar no estado de São Paulo custou R$ 1.700, quase R$ 1.800. Não foi analisado a minha defesa por uma questão formal de data, que ele dizia que deveria ter sido feito em maio e foi feito em dezembro. Vários parlamentares vieram à tribuna do Legislativo para repercutir o assunto e resguardar o Parlamento Estadual. Nós estamos encaminhando, eu, deputado Marcelo Ramos, deputado Zé Ricardo, para a mesa diretora, a providência de cobrar as apurações, acompanhamento das investigações, para que a Comissão de Ética faça a sua parte, a mesa diretora também faça a sua parte. Nós não vamos fazer juízo de pré-julgamento, nós não estamos aqui nesse momento pedindo a cassação do colega parlamentar, mas nós não podemos ficar omissos diante dessa situação. Juntamente com o deputado Marcelo Ramos e o deputado Luiz Castro, nós subscrevemos um requerimento para o presidente da Casa, para a mesa diretora, que veja e encaminhe, vamos dizer, todos os procedimentos regimentais em relação a esse tipo de assunto. As acusações, o processo que foi encaminhado para a Justiça, para ser analisado, portanto, são acusações com documentos, e faça encaminhamento regimental, analise, se for o caso, instaure algum procedimento interno também de investigação, ou encaminhe para algum outro órgão necessário dentro da Assembleia, porque são acusações que envolvem funcionários da Assembleia e também deputado da Assembleia, ex-gestor. Eu acho que nós temos que ser prudentes com isso. Não excluo e não digo que já há as condições necessárias, até porque isso não é uma briga de oposição e situação. E é importante que isso fique claro. Eu fico muito preocupado que comece a levar o rumo de ser uma briga de oposição e situação. Isso é uma briga de quem está preocupado que o dinheiro público gasto pela Assembleia, que não é pouco, seja gasto dentro das regras de probidade, de moralidade e de eficiência. Para um pronunciamento da Justiça, porque só a Justiça poderá se pronunciar sobre culpa nesse processo, a Casa não pode mais ficar tão distante desse processo. Então, conhecer o que o Ministério Público perguntou e conhecer o que a Assembleia respondeu é fundamental para que um juízo de valor seja formado com responsabilidade e com verdade acima de tudo. Ninguém, nesse momento, tem a capacidade institucional, inclusive, de fazer qualquer tipo de comentário mais direto a este assunto, exatamente pela falta da demanda das informações. Sugeri isso, inclusive, ao presidente deputado Josué Neto, que está instalando uma nova forma de administrar o Poder Legislativo, para que juntos a gente possa ter acesso a essas informações. A deputada Conceição Sampaio, do Partido Progressista e presidente em exercício, reforçou a posição do presidente Josué Neto em favor da transparência da Casa. Primeiro lembrar que essa Casa, a provocação que recebeu do Ministério Público foi de forma administrativa e fez a resposta de forma administrativa. Portanto, até esse momento, essa Casa não foi provocada judicialmente. O presidente Josué Neto fez todas as respostas que foram solicitadas pelo Ministério Público. Eu entendo que cada parlamentar, aqui é uma casa pública, portanto, todas as informações são públicas. E entendo que o presidente Josué Neto, que na próxima semana já estará nessa casa, vai fazer todo o procedimento que é cabível, como já fez. A Assembleia Legislativa realiza sessão especial em homenagem aos Correios. A instituição está completando, em 2013, 350 anos de atividades.
6.800.000 correspondências, além de 160.000 encomendas. Essa quantidade é a média do que passa todo mês somente pelos Correios do Amazonas. E desde 1663, quando o Brasil ainda estava saindo do período colonial, a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ECT, realiza o serviço postal no país. Por desempenhar papel relevante para o Estado, a Assembleia Legislativa realizou nesta quinta-feira uma sessão especial em homenagem à instituição. O autor da propositura foi o deputado Sinésio Campos, que na ocasião, em razão de viagem, foi representado pelo deputado Vicente Lopes. São 350 anos de bons serviços prestados ao Brasil, então a gente se sente orgulhoso como parlamentar fazendo parte dessa homenagem, mas especialmente como brasileiro, por ter uma instituição da envergadura dos Correios. É extremamente gratificante para esta casa poder homenagear aqueles que fazem desta instituição uma instituição grandiosa como é os Correios do Brasil. A deputada Conceição Sampaio, que presidiu a sessão, destacou a participação dos Correios na história brasileira. Hoje é muito comum que as pessoas se comuniquem através da internet, mas se a gente for lembrar um pouco desses 350 anos, a gente vai lembrar a importância de uma carta. E aí tem o papel dessa empresa nessa comunicação. Então, para nós é um motivo de orgulho, de alegria. No Amazonas, os Correios possuem 9 centros de distribuição e conta atualmente com mais de 600 carteiros operando em todos os municípios do estado. Para a diretora regional Luquésia Lemos, a homenagem da Alean é um reconhecimento aos trabalhadores da instituição. Esse ano é um ano muito especial. O ano todo nós vamos ter comemoração em relação aos 350 anos. E a gente está recebendo essa homenagem, motivo assim, de honra para nós. É muito importante porque nós, pela capilaridade Correios, a prestação também de serviços que os Correios prestam à sociedade brasileira, é um momento ímpar e vem só coroar mais ainda esse êxito pleno na nossa vida. Ainda durante a sessão, a instituição lançou o selo comemorativo aos 350 anos dos Correios, que traz os principais marcos históricos, o desenvolvimento tecnológico e as pessoas que fazem parte da trajetória da ECT no Brasil. No segundo dia de atividades do Parlamento Jovem, os estudantes tiveram um bate-papo com o deputado estadual Marcelo Ramos. Em clima de descontração, eles conversaram sobre política, maioridade penal e legislação. Logo depois da última sessão plenária desta semana, o líder do PSB da Assembleia Legislativa, o deputado Marcelo Ramos, participou de um debate com os 48 estudantes que participam do Parlamento Jovem 2013. São 24 deputados e os outros suplentes. O parlamentar respondeu a questionamentos e curiosidades dos alunos sobre a Constituição e o Poder Legislativo. Tem condições de uma pessoa ser reeducada nas prisões aqui de Manaus, no Brasil? Em clima de descontração e entrosamento, o parlamentar contou como é o trabalho de um deputado, as funções e as responsabilidades. Ramos também comentou sobre a redução da maioridade penal e a legislação tributária. Quando abriram os portos no Brasil, o Brasil só tinha 2 alíquotas de imposto. 10% para secos e 20% para molhados. Pronto, isso resumia tudo. O que entrou no Brasil é seco, 10%. O que entrou é molhado, 20%. Está resolvido. Agora deve ter pelo menos 500 leis de natureza tributária. Cada produto tem a sua lei. Cassandra Cabral, coordenadora do Parlamento Jovem, destacou a importância da democracia na escolha dos 48 estudantes que fazem parte do projeto deste ano. São os próprios colegas que são eleitores de quem vem para cá. Nós não fazemos só uma simulação parlamentar, não. Os alunos são eleitos de fato nas escolas. E antes disso, antes da eleição, recebem aulas de educação para a cidadania. Qual a importância do seu papel na hora das escolhas pessoais e coletivas. Para este estudante de 17 anos e que mora em Manacapuru, a interação com os parlamentares é importante. Achei muito ótimo, porque isso aí vai mudar o meu pensamento da política, vai mudar a minha forma de pensar, de agir dentro da sociedade. O objetivo do programa é fazer com que a juventude conheça os funcionamentos dos trabalhos na Assembleia Legislativa e desenvolver o interesse pela política nos jovens e adolescentes. Participam alunos de Manaus, Nova Olinda do Norte, Maués, Careiro da Várzea, Itacoatiara e Manacapuru.
Deputado Marcelo Ramos critica a forma de promoção de policiais militares. E mais, deputado Orlando Cidade anuncia a vinda do ministro da Pesca a Manaus. Veja no resumo de notícias. Deputado Orlando Cidade anunciou em plenário que o ministro da Pesca e Aquicultura, Marcelo Crivella, deve vir a Manaus no próximo dia 24 de junho. O objetivo da visita é anunciar investimentos para o setor no estado. Evidentemente, ele está trazendo um pacote de projetos para desenvolvermos a piscicultura aqui no estado. Os municípios do Amazonas, uma grande maioria, pleitearam ao Ministério da Pesca uma patrulha mecânica para iniciarmos a produção de tanques escavados nos municípios. Acredito que no bojo dessa visita ele irá anunciar esse grande investimento para o estado do Amazonas, principalmente os municípios que se credenciaram para trazer. Deputado Marcelo Ramos voltou a criticar a forma de promoção de PMs feita pela Polícia Militar do Amazonas. Uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça foi feita pelo parlamentar. Para o líder do PSB, faltam critérios rigorosos por parte do comando da polícia para as promoções dos policiais militares no Amazonas. Esse policial que está à disposição de outros órgãos, da Assembleia, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, ele trabalha menos, ganha mais e agora ainda é promovido na frente de quem está lá dentro da viatura. Isso atenta contra a política de segurança pública do Estado, porque faz o policial que atende a população trabalhar insatisfeito, se sentindo injustiçado e, portanto, é uma atitude do comandante contrária à política de segurança pública do governo do Estado, que tem investido R$1 bilhão em segurança pública. Deputado Cabo Maciel parabenizou o governo do estado ao cumprir o compromisso de garantir o reajuste dos salários dos servidores públicos. A medida, que já foi aprovada pela Assembleia, garante aos profissionais a correção das perdas causadas pela inflação. E o governador agora encaminha a mensagem do governo para a Assembleia aprovando 6,31 de reajuste para essas categorias. E a gente queria parabenizar o governador que vem honrando esses compromissos previstos em lei e a Assembleia fazendo seu papel com muita propriedade, fazendo as suas devidas aprovações para dar celeridade no processo. O pagamento já deve sair no mês de junho, retroagindo a 21 de abril, quando se trata da Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, e os professores retroagindo ao mês de março, que é a sua data base estipulada em lei. E o deputado Francisco Souza participou na tarde desta quarta-feira da manifestação pacífica em defesa da liberdade de expressão religiosa, família e direito à vida. O evento, promovido por lideranças evangélicas e católicas, foi realizado em frente ao Congresso Nacional, em Brasília. E vamos agora à nossa agenda parlamentar. Dia 7 de junho. Deputada Conceição Sampaio promove sessão especial em comemoração ao Dia do Mestiço e do Caboclo. A sessão será às 9 horas da manhã, no mini plenário Cônego Azevedo. E ainda, deputado Luiz Castro participa de Conferência Municipal do Meio Ambiente. O evento está marcado para as 8 horas da manhã, no Auditório Rio Amazonas, campus da UFAM. E nós ficamos por aqui. Para sugestões de reportagem, tvalean@alean.gov.br. E você acompanha esta edição no canal do Poder Legislativo no YouTube. É o canal Alean. Mais informações sobre a atuação parlamentar, acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais. Uma ótima noite para você e até amanhã com o resumo da semana.